qual a importância de uma reclamação para melhorar o desempenho de uma empresa? É isso que o Luciano Zorzal veio nos ajudar a entender, ou pelo menos a mim ele veio ajudar a entender. Tudo bem, Zorzal? Boa tarde. Boa tarde. Rapaz, a reclamação de um cliente é uma forma de você trabalhar a fidelização desse mesmo cliente? Hoje a gente está com um mercado muito competitivo, então muitos dos seus concorrentes às vezes têm um nível de qualidade muito similar, tanto do produto, do serviço, quanto do atendimento. Então o cliente se depara às vezes com 2 ou 3 opções, ou até mais, de empresas e ele não consegue ver qual é a vantagem de trabalhar com um ou comprar de outro fornecedor. E aí nessa hora, se ele perceber que, por exemplo, o tratamento de uma reclamação de cliente, ele quando reclamar é bem atendido, isso pode ser um diferencial. E aí ele se sente mais seguro para fazer essa compra ou essa contratação. Porque há um pressuposto de que ninguém é perfeito. As empresas erram. E a gente sabendo disso, não só se preocupar se essa empresa pode te atender bem, mas como ela te tratará no caso de uma reclamação. E você como empresário, como lidar com isso? Bom, primeiro é aceitar isso como uma crítica construtiva. O cliente que está reclamando é aquele cliente que quer continuar com você. Porque caso contrário, ele já iria para o concorrente. Às vezes não vale a pena eu reclamar com essa empresa, porque ela não vai me dar o retorno, não vai resolver meu problema, então eu já vou direto para o concorrente. Se o cliente veio atrás de você, é porque realmente ele quer continuar. Então a primeira coisa é escutá-lo. Então aquela máxima de que a pior coisa para quem está no comércio, ou prestação de serviço, ou indústria que seja, é o cliente que não reclama, não fala nada, fica insatisfeito, vai embora e faz uma propaganda negativa enorme contra a sua empresa. Exatamente. Quer dizer, você está perdendo oportunidade de crescimento. Porque a reclamação de cliente você houve alguma falha na sua empresa. É uma pesquisa de graça que você tem, né? Exatamente. E ele conhece muito bem, porque ele está conhecendo a sua empresa, ele recebeu o seu atendimento, que às vezes você julga que é excelente, ele não está achando assim. Então é importante ouvi-lo e a partir dali tomar ações para evitar que isso ocorra de novo com ele e com outros clientes. Agora, como padronizar isso? Como você coloca alguém para telefonar para o cliente, você faz anotações, como organizar as reclamações de forma a crescer a partir delas? A gente tem uma dica que eu dou, existe a Associação Brasileira de Normas Técnicas, lançou em 2005 a norma 10.002, que é uma norma para 10.002? 10.002, é uma NBR 10.002, que é uma norma não auditável, mas que o empresário pode usar como referência de como tratar reclamações de cliente. E ali vai, desde o momento do registro que você tem que divulgar, por exemplo, eu vou reclamar numa empresa, para quem eu telefono, para que e-mail que eu mando, com quem eu falo, porque se eu reclamar com a pessoa errada, pode ser que eu não tenha um tratamento adequado. E aí vai todo o tratamento, inclusive o acompanhamento dessa reclamação, porque aquela máxima também do cliente tem sempre razão, não é verídico, né? Pode ser que o cliente esteja errado. Então eu preciso separar entre as reclamações procedentes e as não procedentes. As procedentes, onde o cliente está certo e a minha empresa errou, eu tenho que tomar ações para evitar que isso ocorra de novo e minimizar o transtorno causado ao cliente. E aquelas que são não procedentes, eu tenho que convencer o cliente de por que ele está errado e a minha empresa está certa, para evitar que ele saia falando conforme você colocou. Essa norma 10.002, ela é fácil baixar na internet? Ou coisa não, assim? É comprado. Você pode entrar no site da ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a versão eletrônica dela custa R$70 e poucos. E ela está disponível lá, é uma norma oficial de referência em que a gente usa na área da qualidade para dar treinamentos, para organizar as empresas nesse sentido. É possível conversar com quem já usa essa norma para ver qual foi o efeito após a utilização? Como ela não é uma norma certificável, isso é usado de certa maneira, informal. Algumas empresas usam essa norma e adaptam à realidade, mas é possível a gente buscar empresas que trabalham com esse tipo de recurso. Na internet hoje é muito possível obter esse tipo de informação, né? Nos sites, nas redes sociais, enfim, você entra e acaba obtendo esse tipo de coisa, né? A partir do momento que se constata que determinado procedimento não está conforme o cliente necessita, conforme o combinado, o que fazer então? Bom, primeiro você tem que ter uma estrutura para atender esse tipo de demanda. Não só aquela estrutura
que você tem normalmente de fazer o serviço, mas aquela estrutura especial em caso onde algo dá errado. O que fazer? Então, seus funcionários precisam estar treinados e com autoridade para tomar ações, às vezes para trocar um produto, para refazer um serviço, e não ficar numa burocracia interna onde o cliente fica perdido na expectativa se vai ser atendido ou não. O feedback para o cliente também é extremamente importante. Com certeza. Obrigado, Zorzal, mais uma vez, por sua contribuição aqui no Espaço Capixaba. Eu que agradeço. Lembrando a você que essa entrevista vai estar no YouTube, se não hoje, no máximo até amanhã. Obrigado pela atenção, a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Um abraço e até lá.